Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir lá, fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. Tem momentos na nossa vida em que ela vai nos exigir coragem. E sabe qual é o contrário da coragem? É a covardia. E você pode escolher entre ser covarde e ter coragem. Eu acredito que quando a gente se espelha em alguém, quando a gente tem alguém que a gente admira, aquela pessoa que é a nossa imagem, que a gente quer ser igual, ninguém quer ser igual a alguém covarde. Porque é a coragem que vai levar a gente mais longe, é a coragem que vai fazer a gente alcançar coisas que a gente jamais imaginou. É a coragem que cura o nosso interior. É a coragem que faz a gente ser quem a gente é. Mas ser quem a gente é no nosso melhor. É a coragem que leva a gente para esse lugar. Mas eu também quero te alertar que ter coragem não é fazer as coisas de forma imprudente. A gente precisa ter coragem para fazer, mas além disso a gente precisa fazer as coisas da forma certa. Porque muitas vezes a gente pode ter coragem, a gente querer fazer de qualquer jeito, a gente querer fazer as coisas sem pensar, sem se programar, sem planejar. Não vai dar certo. Porque não é só ter a coragem, sabe? A gente precisa saber o momento certo de utilizar ela e como utilizar ela. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma avenida muito grande para atravessar, daquela que passam muitos carros e o mínimo ali os carros passam a 100 por hora. Não tem passarela, não tem sinal, você tem que passar pelo meio dos carros. O que você tem que pensar primeiro? Será que essa via é de mão dupla? Eu tenho que olhar então para os dois lados, eu tenho que ter uma noção da distância do carro para saber se eu preciso esperar um pouco, se eu preciso correr, se eu posso ir mais devagar. E outra coisa, vai atravessar uma via que não tem sinal e que os carros passam muito rápido, não dá para ficar andando. Deu tempo, deu aquele espaço, você tem que correr. Porque senão vai virar papel. Entende? Então, não é só ter coragem. É se programar, é se planejar, é saber executar essa coragem. Mas também, coragem não é não ter medo de atravessar essa via. Não é não ter medo do carro passar por cima de você. Mas é você ir, porque você sabe que você precisa chegar do outro lado. E que do outro lado tem uma recompensa, que do outro lado é melhor. Que do outro lado tem algo te esperando muito melhor do que o que você está vivendo agora. Então, ter coragem não é só sair fazendo. Tem que saber como, porquê, o momento, a hora. O fato de você saber que você precisa atravessar essa via e você se planejar para atravessar ela, você já está tendo coragem. Então, tenha coragem de começar hoje. Começar agora, acreditando. A coragem, ela não começa só quando a gente faz. Ela começa quando a gente acredita que aquilo que a gente tem para fazer vai dar certo. Ela começa quando a gente decide fazer, quando a gente se empenha para fazer. A coragem não é só fazer aquilo em si, porque às vezes correr aquela via é o mais simples. O mais difícil é tomar a decisão de fazer aquilo. Então tenha coragem agora. A coragem ela pode começar agora. E se planeje. Sabe por quê? Porque quando a gente tem que fazer algo muito difícil e a gente não se planeja, a probabilidade de dar errado é muito grande. E também, às vezes a gente se torna covarde porque a gente acha que é só chegar lá e fazer. A gente não quer se programar, a gente não quer se preparar, a gente não quer pensar. Então não é só chegar e atravessar aquela via. Eu tenho que pensar o que, como, porquê, como que eu vou fazer para chegar do outro lado? Quais as atitudes que eu tenho que tomar para eu chegar vivo do outro lado? Isso é ter coragem. E quando a gente se programa e a gente se organiza e a gente entende bem o que a gente precisa fazer, a gente tem coragem de fazer. Só que se a gente ficar esperando chegar o momento
e fazer tudo de qualquer jeito, às vezes a gente não consegue, a gente trava. Por quê? Porque não se programou, porque quando olha fica muito difícil, porque a gente não criou uma estratégia para passar por aquilo. Então, comece tendo coragem agora e se organizando para fazer isso que você precisa fazer, porque quando chegar na hora você vai conseguir, porque você se preparou, porque você se planejou, porque você pediu força a Deus, você pediu para que Ele estivesse com você, e vai dar certo. E vai chegar na hora e você não vai ser um covarde, você vai ter coragem. Mas pensa, toda pessoa corajosa, ela precisa se organizar para fazer esse ato. Seja corajoso, mas se organize.